Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 21. E nesta aula nós veremos como realizar a determinação de propriedades do ar utilizando a carta psicrométrica. Bom, na aula anterior, então apresentei e mostrei para vocês como determinar propriedades da água, tá bem? Utilizando algumas correlações de pressão de vapor e também como utilizar a tabela de vapor, que seria então uma tabela que traz as propriedades da água na condição de saturação, para a gente determinar a pressão de saturação em função da temperatura, ou a temperatura de saturação em função da pressão, ou determinar a entalpia na condição de saturação, ou a variação de entalpia de vaporização, e as mesmas propriedades para energia interna, para volume específico e para entropia. Bem? Na aula de hoje, nós veremos também como utilizar uma ferramenta para determinação de propriedades, mas nesse caso para propriedades do ar, tá bem? E essa ferramenta é a carta psicrométrica, que funciona para determinar propriedades do ar, assim como a tabela de vapor funciona para determinar propriedades da água, mas com alguns pequenos detalhes, né, diferentes que a gente vai entender e vai ver ao longo dessa aula, e faremos alguns exemplos também de como utilizar a carta psicrométrica para determinar essas propriedades do ar. Bem? Bom, assim como a água, né, e por isso que nós damos uma importância, uma ênfase maior em ferramentas para determinação de propriedades da água e do ar, o ar também tem uma grande importância em processos industriais, bem justamente porque, né, é um composto, né, um material que está à nossa disposição na atmosfera. Então, seja em reações de combustão, onde lá nos balanços de massa nós já vimos que ele é muito utilizado como fonte de oxigênio, em processos de troca térmica, ele também pode ser utilizado como um fluido para fazer refrigeração, para fazer trocas térmicas de processo, isso porque ele está disponível à temperatura ambiente. Então, se a gente quiser resfriar um composto que esteja uma temperatura bem acima da temperatura ambiente, por exemplo, a gente pode usar o ar, porque ele vai ter um gradiente de temperatura em relação a esse composto que favorece a troca térmica. Bem? Então, ele acaba sendo bastante utilizado quando possível, porque ele está à disposição, né, digamos assim, a gente pode puxar o ar da atmosfera para utilizar ele, utilizando compressores, utilizando exaustores, ventiladores, então existem diversos equipamentos que permitem puxar o ar da atmosfera para realizar processos de troca térmica, utilizado em torres de resfriamento. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um exemplo de funcionamento de uma torre de resfriamento, para vocês entenderem um pouquinho, né, como o ar pode ser utilizado em uma troca térmica, secagem de materiais, bem, né, uma vez que o ar, dependendo da umidade, da condição em que tiver o ar, ao ser colocado em contato com compostos, com grãos alimentícios, né, o que seja que a gente quer secar, que tem uma umidade maior que a umidade do ar, a gente acaba tendo a lei da transferência de energia, transferência de massa também, nesse caso, de água do material para o ar. Nesse caso, ocorre a secagem. Sistemas de compressão, entre outros aplicações que a gente pode ter. Então, como o ar é muito utilizado, também é mais prático a gente utilizar uma ferramenta para a predição das suas propriedades, do que ter que ficar a todo momento, né, calculando por meio, né, de alguma correlação de gases, alguma correlação para o cálculo de CP, para o cálculo de entalpia de vaporização, tá certo? Então, se a gente tem uma ferramenta, que no caso é a carta psicrométrica, e a gente pode utilizar, é bem mais prático, e, portanto, ela, né, foi criada e montada para que a gente possa utilizá-la e determinar rapidamente essas propriedades do ar que são necessárias para o balanço de energia, tá bem? Só lembrando aqui, então, que a gente, no balanço de energia, antes de fazer o balanço de energia, que é o que a gente verá, né, daqui a algumas aulas, a gente precisa obter as propriedades que são necessárias para o balanço de energia, né, e é isso que a gente vem fazendo. Bom, então, essa carta psicrométrica, ela, como eu comentei, é uma ferramenta gráfica,
tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar ela para vocês, eu coloquei no Moodle também para vocês baixarem e utilizarem. E ela é utilizada para quantificar as propriedades em diferentes condições, né? Por exemplo, em diferentes condições de umidade relativa ou umidade absoluta, diferentes condições de temperatura de bulbo seco ou temperatura de bulbo úmido, tá certo? E daqui a pouquinho eu vou, né, explicar certinho essas diferenças para vocês. A variação de entalpia do ar entre dois estados, né, entre o estado de uma determinada umidade para outra, o volume específico do ar que ocupa em determinada condição de temperatura e umidade, tá certo? Então, todas essas propriedades que são úteis lá no balanço de energia, a gente consegue pegar a partir dessa carta. E quando nós avaliamos processos envolvendo resfriamento ou aquecimento de ar, isso acaba sendo bem necessário, tá bem? Bom, antes de abrir a carta para mostrar ela de maneira, né, detalhada, eu trouxe aqui só um esboço para mostrar para vocês antes, que a carta ela tem diferentes eixos e escalas a serem utilizadas e trabalhadas para as propriedades. Bem, então, como vocês veem, né, são várias curvas, várias linhas, várias retas aqui se cruzando, que cada ponto desse determina o encontro de todas essas condições para um dado estado de temperatura e pressão, tá bem? Então, vejam que nós vamos ter, e eu vou mostrar daqui a pouco, né, com mais calma, uma linha que vai representar a entalpia, nesse sentido, a umidade absoluta ela é representada na linha horizontal, a temperatura de bulbo seco ela é representada na linha vertical, e a temperatura de bulbo úmido ela é representada numa linha diagonal, e no mesmo sentido da entalpia, tá certo? Daí a gente tem que tomar um certo cuidado, a gente tem que olhar as escalas que nós temos, né? Nós temos duas escalas nesse sentido, então a mais externa que vai ser a entalpia, e a mais interna essa temperatura de bulbo úmido, uma outra linha diagonal para o volume específico, tá certo? Uma linha aqui de saturação que representa a umidade relativa. Então, nós temos aqui várias escalas, né, e eixos que a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de avaliar, mas que está tudo escrito e descrito certinho lá na carta psicométrica. E daí lá a gente consegue observar com mais calma esses valores, tudo bem? Por exemplo, eu vou abrir aqui, né, uma carta que, né, está bem melhor visualizável e que a gente consegue observar certinho os valores, né, que traz isso. Ó. Por exemplo, a temperatura de bulbo seco, a gente faz a leitura aqui na escala, né, das linhas verticais, que ela vai aumentando no eixo horizontal, né, mas a gente faz a leitura dela subindo em relação a esse eixo. A umidade absoluta é a escala aqui lateral, né, do eixo vertical, mas que a gente faz a leitura, né, no sentido horizontal. A entalpia está, né, representada nessa escala mais externa, aqui que fica, né, fora da curva. A temperatura de saturação, que é a temperatura de bulbo úmido, ela está representada nessa escala que ela vai seguindo, ó, subindo também a curva aqui, 5, 10, 15, 20, 25, além dela estar representada, por exemplo, em cima aqui dessa linha de 25, e a diferença dela para a entalpia, por exemplo, é que ela está representada nessa linha pontilhada, tá vendo? Enquanto a entalpia está representada nessa linha contínua. Então, né, cada um obedece uma escala diferente que a gente tem aqui nessa região externa, as curvas. Essa linha com uma inclinação diagonal diferente é o volume específico, tá certo? Ou seja, né, a quantidade em metros cúbicos de ar por quilograma de ar seco, tá certo? Então, volume pela massa. E a umidade relativa nessas linhas curvas que vão subindo aqui de 10%, 20%, 30%, 40%. Então, a gente tem os valores aqui da escala sobre as linhas curvas. Né? E aqui do volume específico, por exemplo, a gente tem de 0,02 em 0,02, começando aqui embaixo em 0,78 e subindo a cada duas linhas, tá certo? Mas se a gente quiser saber o valor da linha intermediária, por exemplo, aqui entre 0,84 e 0,86, vai ser 0,85. Bem? E aí, então, né, a gente tem que tomar esse cuidado de olhar qual eixo, né, qual linha em relação a qual propriedade a gente quer para determinar o estado em que o ar se encontra. Bem, daqui a pouco a gente vai fazer alguns exemplos, daí vai ficar mais fácil de entender de como seguir essas linhas para encontrar a condição do ar que a gente quer avaliar.
Antes disso, né, eu só deixei aqui para mostrar para vocês também, né, o funcionamento de uma torre de resfriamento também, que é utilizada basicamente, né, em todas as indústrias que têm processos com trocas térmicas, porque à medida que a gente precisa de trocas térmicas no processo, a gente precisa aquecer ou resfriar correntes de processo, né, normalmente a gente utiliza para resfriamento das correntes de processo água. E essa água, após ela trocar calor e resfriar as correntes de processo, ela vai ter a sua temperatura aumentada, tá certo? E para que a gente possa reutilizar e recircular essa água dentro da planta, por exemplo, a gente precisa resfriar a água, que já trocou calor lá no processo e já aqueceu. Então, para isso, nós utilizamos torres de resfriamento. Tem, por exemplo, uma torre de resfriamento, a água vai entrar no topo dessa torre, tá certo? Que são esses equipamentos aqui nesse formato, né, que tem aqui em cima um ventilador, né, um exaustor, e a água quente vai entrar aqui dentro dessa torre, e por conta de ar ambiente, ar, né, frio nesse caso, né, em relação à temperatura da água, ser puxado para dentro da torre por conta dos ventiladores que nós temos aqui, o ar vai passar, né, em contato com a água, que vai entrar aqui por cima na torre, e a água vai ser descarregada aqui por alguns aspersores, né, numa rede de distribuição, para justamente aumentar a área de superfície de contato da água com o ar e propiciar a troca térmica da melhor forma possível. Né? E dessa maneira, então, o ar ele vai ser puxado e vai percolar essa linha de recheio, né, aqui onde a água está descendo, né, em contracorrente, para que ele absorva, então, o calor da água e saia, né, na forma de uma corrente de descarga de ar quente, e a água seja descartada como água fria, né, seja descarregada como água fria, num reservatório aqui embaixo. E a partir daqui que a água está resfriada, ela pode voltar lá para o processo e pode ser utilizada novamente para resfriar as correntes do processo, né, que precisam, às vezes, atingir temperaturas para reação, temperaturas para outras operações de separação, né, e assim por diante. Então, né, vejam que devido à troca térmica que a gente tem aqui, para a gente saber a quantidade de ar a ser utilizado, a quantidade de água que a torre é capaz de resfriar, a gente precisa fazer um balanço de energia para determinar a variação de entalpia dessas correntes. Bem? Então, esse é um exemplo, né, de um processo onde a gente utiliza a carta psicométrica para determinar as propriedades do ar e conseguir, então, determinar a quantidade de ar necessária para resfriar essa água. Bom, então vamos aqui ver as propriedades que a gente tem nessa carta para a gente poder fazer a leitura dela. Bom, uma das propriedades que a gente pode observar é a umidade relativa. Bem, a umidade relativa, ela representa a quantidade de água que está contida no ar em relação à quantidade máxima que o mesmo ar poderia conter naquelas condições, e é expresso em percentual. Então, dadas as condições de pressão e temperatura de um sistema, né, como, por exemplo, as condições atmosféricas, de acordo com a termodinâmica e o equilíbrio de fases do sistema ar e água, e daí isso vocês vão entender um pouco melhor mais à frente, na disciplina de equilíbrio de fases, existe uma quantidade máxima de água que a gente consegue ter no ar, né, na forma de vapor, sem que a água condense. Bem, essa quantidade máxima de água que a gente pode ter no ar, esse referencial, seria dizer, por exemplo, que o ar está com uma umidade relativa de 100%. E, portanto, qualquer quantidade acima dessa condição que o ar tentar receber, que tente, né, passar para a fase do ar, ela vai acabar condensando. Não vai conseguir ficar na fase vapor. Ela vai ir para a fase líquida. Então, por conta, né, da condição de temperatura e pressão, existe um limite de água que o ar consegue suportar para que essa água ainda fique no estado vapor. E esse limite é a condição de 100% de umidade relativa. No entanto, a gente pode ter menos, tá bem? Então, com uma quantidade menor, mesmo assim a água vai estar no estado vapor. E então, por conta disso, né, o quanto a gente tem realmente em relação à quantidade máxima que a gente pode ter, é o que expressa a umidade relativa, bem?
Isso é diferente da umidade absoluta que a gente vai ver, né, logo adiante. É só para vocês, né, entenderem um pouquinho aqui. Normalmente, quando nós verificamos medidas, né, de climatologia, né, de alguns instrumentos de medição, nós estamos vendo a umidade relativa do ar, e ela é importante porque a gente consegue ver, né, de acordo com um dia, se ele está muito úmido, né, se o ar está com uma umidade relativa muito alta ou muito baixa, né, isso pode acabar sendo prejudicial, né, para a saúde humana ou para o processo, de acordo com os níveis, tá certo? Por exemplo, a OMS recomenda, né, um ar com umidade de 60% para que a gente fique, né, nas condições não propícias à proliferação de fungos e bactérias, certo? Que pode ocorrer se o ar estiver muito úmido, ou ressecamento das vias aéreas respiratórias, caso a umidade do ar relativa esteja muito baixa, certo? Então, é a mesma escala que é utilizada, né, na climatologia para fazer a medição da umidade relativa. E essa escala a gente consegue ler na carta psicométrica. Já a umidade absoluta, né, ela é a quantidade absoluta de água numa porção de ar da atmosfera. Bem, então, ela é como se fosse a concentração de água no ar, né, a quantidade, né, a massa de água no ar pela quantidade de massa de ar seco. Bem, então, tomar um certo cuidado apenas, né, para não confundir lá com a questão que nós vimos de base seca e base úmida lá no balanço de massa. Bem, aqui é um conceito diferente e representa a quantidade de água por quantidade de ar seco. Então, se a gente fosse ver, né, fazer uma relação com aqueles conceitos, seria mais ou menos em relação à quantidade de base seca, tá certo? Sem considerar a água na massa total da porção de ar, né, que esse ar está ocupando, né, da região que a gente está avaliando. Então, a umidade absoluta é a quantidade de água no ar pela quantidade de ar seco, então, desconsiderando a água. E no SI é medido, né, em quantidades aqui em quilogramas de água por metro cúbico de ar, mas na carta psicométrica a gente faz essa medição em gramas de água por quilograma de ar seco. Bem? Bom, outras duas propriedades que a gente pode verificar são a temperatura do bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido do ar. Qual que é a diferença entre essas temperaturas? A temperatura de bulbo seco faz a medição do ar sem considerar a umidade presente, bem como se todo o ar, o ambiente, estivesse ocupado apenas por ar, o que na prática não é verdade, né? Sabemos que o ar tem uma certa umidade associada, e por conta disso, né, ele pode sofrer um efeito e indicar uma temperatura diferente, que é a temperatura de bulbo úmido, que a gente vai ver logo à frente. Então, a temperatura de bulbo seco, ela é a temperatura do ar sem considerar a umidade. Bem, normalmente, é essa temperatura que a gente usa como referência na medição de temperatura ambiente, tá certo? Com o termômetro, né, quando a gente assiste a previsão do tempo na televisão, quando a gente vê a previsão no celular, normalmente é essa temperatura que é passada para a gente, tá certo? E é a temperatura que representa a temperatura de bulbo seco. Porém, nós podemos ter também a temperatura de bulbo úmido, que daí ela leva em consideração a quantidade de umidade no ar, né? E, portanto, quanto menor a umidade relativa do ar, maior a quantidade de água que evapora e, assim, maior é o resfriamento do termômetro de bulbo úmido. Bem, então, como o termômetro de bulbo úmido considera a umidade, ele vai estar aferindo uma temperatura maior que a temperatura de bulbo seco. Por conta de que, considerando a água, né, que está ali evaporada, se a gente quisesse considerar só a temperatura do ar, a gente teria que desconsiderar a energia necessária para condensar essa água que está presente ali no ar, para poder fazer a medição da temperatura, digamos, da fase vapor, né, da fase gasosa, apenas do ar. Então, né, por conta do processo de condensação, então, se é um processo que libera energia, né, na verdade, a condensação, o resfriamento, essa energia é necessária para tornar essa água fase vapor. E por conta disso, a gente acaba tendo, né, faz essa medição com o que a gente chama de um termômetro de bulbo úmido, que tem lá uma capacidade de mensurar a umidade e, a partir da umidade, desconsiderar essa quantidade de energia. E na condição de umidade relativa de 100%,
a temperatura de bulbo úmido é igual à temperatura de bulbo seco. Por conta disso, a gente vai ver isso na carta psicométrica, que é o que acaba acontecendo também. Bom, então, vamos ver alguns exemplos aqui agora para fazer a leitura dessas propriedades lá na carta psicométrica. Bem, exemplo 1. Determine a entalpia específica de uma corrente de ar nas seguintes condições. Condição A. Ar com temperatura de bulbo seco de 40 graus Celsius e volume específico de 0,92 metros cúbicos por quilograma de ar seco. Então, vamos lá para a carta para a gente dar uma olhadinha nas unidades, né, e nas referências que a gente tem. Então, vamos lá. Eu quero saber a entalpia do ar nessas condições. E as condições que a gente tem são temperatura de bulbo seco, 40 graus Celsius. Então, vejam aqui que a nossa escala, né, da temperatura de bulbo seco, ela está aqui na escala do eixo X, né, e sobe nas linhas verticais. Então, 40 graus Celsius de bulbo seco está aqui. Bem, e eu quero saber essa umidade, essa entalpia, numa condição de volume específico do ar de 0,92 metros cúbicos por quilograma. Então, para fazer isso, né, eu vou olhar aqui a escala, os eixos do volume específico, né, eu vejo que aqui eu tenho a linha diagonal que desce nesse sentido, representando 0,92 metros cúbicos por quilograma de ar seco. Então, para a gente determinar a entalpia do ar nessa condição, a gente vai fazer o cruzamento da entalpia, da temperatura nesse valor, com essa linha do volume específico, com essa quantidade. Então, essa é a condição em que está o ar. Bem? E aí, para eu saber qual que é a entalpia nessa condição, eu preciso fazer a leitura na escala da entalpia, que é essa escala que eu tenho aqui, mais externa, né, que mede a entalpia em quilojoules por quilograma de ar seco. Então, se eu quiser fazer a leitura aqui, né, eu tenho que trazer uma linha paralela a partir desse ponto até a escala da entalpia. E se eu for analisar aqui, vai estar mais ou menos, né, um pouquinho abaixo de 100, e eu vou dizer que 99, né, aproximadamente 99,5 quilojoules por quilograma de ar seco. Bem, então vejam que se a gente tem duas informações sobre o ar, qualquer duas informações, a gente consegue achar o ponto da condição do ar e fazer a leitura de todas as outras propriedades nesse ponto. Bem, por exemplo, se eu quisesse saber a umidade absoluta, eu, então, faria a leitura na escala da umidade absoluta, que é a escala aqui do eixo vertical. Bem, e aí vamos, então, verificar em outros exemplos também. Ar com temperatura de bulbo seco de 20 graus Celsius, 40% de umidade relativa. Vamos voltar lá. Temperatura de bulbo seco é a mesma escala que a gente acabou de utilizar ali no item A. Então, 20 graus Celsius aqui. E aí a umidade relativa, onde está a umidade relativa? A escala da umidade relativa está nas linhas curvas, né, que vão subindo, né, nesse sentido aqui de baixo para cima. Então, a linha de 40% de umidade é essa curva aqui. Então, basta eu cruzar, né, os meus 20 graus de temperatura com essa linha de 40% de umidade, que é essa linha aqui. Hein? E aí, para eu fazer a leitura da entalpia nessa condição, basta eu traçar, né, aqui uma linha em direção ao eixo da entalpia. Então, se eu olhar, eu vou ter aqui uma entalpia de aproximadamente 36 quilojoules por quilograma de ar seco. Bem, então, só para a gente deixar salvo, aqui eu vou considerar ali 99,5. Aqui eu vou colocar 36. Bem. Por exemplo, aqui item C. Um ar com uma temperatura de bulbo úmido de 25 graus Celsius e umidade absoluta de 16 gramas de água por quilograma de ar. Vamos lá. Então, agora, eu quero determinar a partir da temperatura de bulbo úmido e não bulbo seco, né, que era ali embaixo. Então, vou ver
a escala da temperatura de bulbo úmido, que é a escala das linhas diagonais pontilhadas. Vendo? E aqui eu tenho que a linha de 25 graus Celsius para a temperatura de bulbo úmido é essa linha aqui, que segue nesse sentido, né, nessa direção aqui. Bem? Então, eu vou fazer o cruzamento dela com a condição de umidade absoluta, que foi informado ali, de 16 gramas por quilograma de ar seco. Então, se eu puxar aqui, eu vou ter aqui esse ponto, certo? 16 gramas por quilograma de ar seco, de umidade absoluta, e aqui na linha pontilhada, 25 graus Celsius de bulbo úmido. Então, nesse ponto, eu faço a leitura da entalpia, lá na escala da entalpia. E nessa condição, o ar vai ter, então, aqui, aproximadamente uma entalpia de 76 kJ por quilograma de ar seco. Hein? Certo? Bom, então nós vimos aqui como fazer a medição dessa maneira. Agora vamos ver algumas outras propriedades e alguns cálculos que a gente consegue fazer a partir das leituras. Por exemplo, determine a variação de entalpia de uma corrente de ar, né, nas seguintes condições. 20 kg de ar entram no processo com 20% de umidade relativa, com temperatura de bulbo seco de 30 graus Celsius, e saem com 40% de umidade na temperatura de bulbo seco de 15 graus Celsius. Então, como aqui ele usa a umidade relativa, aqui em cima eu vou considerar a umidade relativa aqui também. Então, eu tenho o estado inicial e tenho o estado final do ar. Então, né, fazendo a leitura da entalpia nos dois estados, da mesma maneira que a gente fez ali no exemplo anterior, eu tenho condição de achar a variação de entalpia. Só que a variação de entalpia é a variação de entalpia específica, né, por quilograma de ar. Então, se eu quero saber a quantidade de variação de energia total, eu preciso multiplicar daí, então, pela massa de ar para ter a real variação de entalpia. Então, por exemplo, vamos lá, o estado inicial, 20% de umidade relativa e temperatura de bulbo seco de 30 graus Celsius. Vamos lá. Agora eu vou usar uma cor diferente para a gente diferenciar do exemplo 1. Vamos lá. Condição inicial, 20% de umidade relativa, então seria essa curva aqui. Hein? E qualquer outra condição, temperatura de bulbo seco de 30 graus Celsius. De 20% nos 30 graus Celsius de bulbo seco. Então, é aqui. Não vamos precisar extrapolar, não. Beleza? Bom, então esse é o ponto inicial que o ar entra no processo. E a condição final, o ar sai com 40% de umidade, vou considerar então relativa, que tem percentual, e a temperatura de bulbo seco de 15 graus Celsius. Então, vamos lá. Bulbo seco, 15 graus Celsius é aqui. 40% de umidade ativa é aqui. Então, esse é o estado final que o ar sai do processo. Para eu saber, então, a variação de entalpia que ele sofreu nesse intervalo, então, eu vou pegar a entalpia do estado final e subtrair do estado inicial. No estado final, então, se eu prolongar aqui, né, eu vou ter uma variação de entalpia aproximadamente aqui. Então, valor de próximo a 26 kJ por quilograma. E no estado inicial, se eu prolongar aqui também, vou ter uma quantidade aqui, aproximadamente, de 44 kJ por quilograma. Então, para eu determinar a variação de entalpia, né, desse estado para esse estado, basta fazer o estado final menos o estado inicial. Como o valor é menor, significa que ele sofreu uma variação de entalpia negativa, indicando, então, que o ar perdeu, né, potencial energético em relação a esse processo. Então, provavelmente ele entrou, né, em uma temperatura mais alta, ó, e saiu a uma temperatura mais baixa. Então, indicando que o ar foi resfriado
e para ele ser resfriado, né, de acordo com o balanço de energia, faz sentido que ele sofra essa variação de energia negativa. Então, vamos lá. Estado final menos o estado inicial, uma variação de entalpia de menos 18 kJ por quilograma. Se eu tenho 20 kg de ar, então, menos 360 kJ é a variação de entalpia que o ar sofre. Okay? Deixa eu marcar aqui, menos 360 kJ. Bem, item B, né, um exemplo parecido, só que com outras condições. 15 kg de ar entra no processo com 70% de umidade relativa e temperatura de bulbo seco de 20 graus Celsius. Então, essa é a condição inicial. Condição inicial, 15 graus Celsius, não 20 graus Celsius e 70% de umidade relativa. De novo, aqui, 15 graus Celsius, porém agora, não, 20, né? Deixa eu ver aqui. É 20 aqui, então. 20, temperatura de bulbo seco e umidade relativa 70%. Então, essa é a condição inicial. Não, é 30. Ah, não, estou olhando errado. Só olhei aqui o item A, estou confundindo os dois, é 20 mesmo. E estado final, 60% de umidade relativa na temperatura de bulbo seco de 30 graus Celsius. Então, a saída é 30. Então, vejam que agora o ar aqueceu, né? Então, provavelmente, a entalpia no final vai ser maior e eu vou ter que ter uma variação de entalpia positiva, certo? 60% de umidade relativa, então é aqui. Então, esse é o estado final e esse é o estado inicial. No estado final, vou puxar aqui, eu vou ter uma entalpia, vou colocar aqui 71,5 kJ por quilograma. E no estado inicial eu tinha, vamos fazer a leitura da entalpia aqui. Então aqui eu vou ter 45, 46, 47. 47 kJ por quilograma. Então a variação de entalpia, nesse intervalo, 71,5 menos 47. 24,5 kJ por quilograma. Mas a massa agora é de 15 kg. Então, quero, para a quantidade total, fazer vezes 15. Então, a variação de entalpia, 367,5 kJ. Então, eu olhei certinho todos os valores, peguei as escalas, aqui tem que prestar atenção. É mais porque às vezes fica muito próximo um do outro, então, né, para tentar fazer a leitura, né, no ponto mais preciso possível. Okay? Exemplo 3. Vamos ver aqui, por exemplo, né, aqui um outro caso que a gente pode ter, por exemplo. Determine a condição final de uma corrente de ar nos seguintes casos. O ar entra no processo com 20% de umidade relativa e com temperatura de bulbo seco de 30 graus Celsius. E recebe uma variação de entalpia de 10 kJ por quilograma, mantendo a umidade relativa constante. Então, qual é a condição do ar após ele sofrer essa variação de entalpia, né, se ele manteve a umidade relativa constante? Então, vamos lá. Primeiro, determinar a condição inicial. Umidade relativa de 20% e temperatura de bulbo seco de 30 graus Celsius. Deixa eu trocar a cor aqui agora. Então, 30 graus Celsius e umidade relativa de 20%. Então, aqui é a condição inicial. Bem? Isso. Nessa condição inicial, né, o ar tem uma entalpia, que a gente já viu lá em cima, de 44 kJ por quilograma. E ele sofreu uma variação de entalpia, né, de 10 kJ por quilograma, e é positiva, certo? Então, digamos aqui que ele
saiu de 44 e foi, então, para 54. E manteve a umidade relativa constante. Então, no estado final, ele continua com 20% de umidade relativa. Então, esse é o ponto que o ar vai se encontrar na condição final. A mesma umidade relativa inicial e após sofrer uma variação de entropia específica de 10 kJ por quilograma. Então, na condição final, ele vai ter uma temperatura de bulbo seco aqui de 35 graus Celsius, vai ter uma umidade absoluta aqui entre 6 e 8, né, 7 gramas de água por quilograma de ar seco, se eu quisesse fazer a leitura da umidade absoluta, por exemplo. Ele vai ter um volume específico um pouco acima de 0,88, tá vendo aqui em cima, entre 0,88 e 0,89, então aproximadamente aqui, se eu for olhar, né, a proporção daqui para cá, né, eu diria 0,883, certo? Então, de volume específico. Então, essa aqui é a condição final do ar, tá bem? Então, se eu quisesse determinar qualquer propriedade, eu deveria partir desse ponto na condição final. Item B, o ar entra no processo com 70% de umidade relativa e temperatura de bulbo seco de 20 graus Celsius. E sofre uma variação de entalpia de menos 8 kJ por quilograma, mantendo seu volume específico constante. Então, vamos ver lá o que isso quer dizer. Bem, temperatura de bulbo seco, 20 graus Celsius, e 70% de umidade relativa. Essa é a condição inicial. Então, aqui o mesmo ponto que a gente trabalhou anteriormente. Bem, então, a entalpia no estado inicial, que vale aqui a 47 kJ por quilograma. Mas ele sofreu uma variação de entalpia negativa, né, de menos 8 kJ por quilograma. Então, a partir do estado inicial, ele foi para 39. Hein? Mas, né, nós consideramos, então, o volume específico constante. E se o volume específico dele, né, quanto varia o volume específico dele inicialmente? Aqui entre 0,84 e 0,85. Né? Se eu traçar uma linha paralela aqui, digamos, ficaria mais ou menos, não, mais para cima aqui. Não, essa aqui é o estado inicial. Aqui entre 0,84 e 0,85. Eu diria, né, que 0,845. Deixa eu marcar aqui. Esse seria o volume específico. E se o volume específico ficou constante, no estado final ele vai ter que ter esse mesmo volume específico. Então, do estado final, eu vou traçar a linha até a linha do volume específico. E vai ficar, né, mais ou menos aqui. Então, esse é o ponto final do ar após ele sofrer uma variação de entalpia, ali de menos 8 kJ por quilograma, mantendo o volume específico constante, né? Ou seja, no estado final ele vai ter aqui uma temperatura de bulbo seco de 22 graus Celsius, então vejo que apesar dele ter uma variação negativa, ele aumentou a temperatura, mas em função disso, a umidade variou, certo? É justamente essa variação de umidade que acaba compensando essa variação de temperatura. Bem, então, esse aqui é o estado final. Beleza? Então, vejam assim que, né, a carta psicométrica pode ser utilizada para, né, várias situações. Né? Se a gente conhece um estado inicial e sabe a quantidade de energia que o ar vai sofrer, a gente determina o estado final. Se a gente sabe o estado final e sabe a quantidade de energia que ele recebeu, a gente acha o estado inicial. Se a gente conhece o estado inicial e o estado final, em função dessas propriedades, a gente determina a variação de entalpia que ele sofre no processo
né, ao entrar com determinada condição e sair com outra condição. Né? Então, né, vejam, pratiquem um pouquinho, né, tentem entender e verificar essas propriedades e esses eixos na carta psicométrica, tá, para vocês, né, se adaptarem. No começo, né, sei que é um pouco meio confuso, porque são muitas escalas, muitos eixos, mas praticando aí direitinho. Realizando os exemplos da aula, vocês vão conseguindo compreender certinho como trabalhar com a carta psicométrica. Bem, aqui as principais referências da aula hoje, pessoal, e por hoje é isso. Obrigado pela atenção de vocês.